Novamente a gente com a 500 aqui para fazer outro serviço, graças a Deus, né? Trocar a relação é o primeiro deles. Para trocar a relação dela, antes de soltar esse parafuso aqui, não solte a corrente, tá? Não tire a corrente de transmissão antes de você soltar esse parafuso. Principalmente se você não tiver essa chave aqui, ó. Chave de impacto pneumática, né? Aí, outra dica que eu dou também é solta essas porcas no lugar. Tá vendo? Essas aqui eu deixei tudo solta. Estão todas aqui, ó. A travinha, normal, todo mundo sabe. Um alicatinho a gente tira ela e todo mundo é feliz, né? Então, e aqui a gente começa assim, ó, tirando a trava, né? Que ela é composta por essas duas peças, né? E aqui a gente destaca aqui a camaradinha. Fechou. Lá na frente aqui, como eu disse, já tá solto, né? A gente já soltou. Agora soltamos a corrente. Só puxar aqui, ó. Tá rodando a roda que ela vai saindo. Ela é legal. Soltando aqui, ó. Pronto. Tá aí. E vamos trabalhar. Outro serviço também que a gente vai ter que fazer aqui é a troca do disco de freio e a pastilha. Tá vendo? Ele deixou encostar ferro com ferro. Aqui, ó. Aí a gente vai fazer a troca da pastilha também, né? Com o disco de freio também. Vai ficar zero novamente. Aí, gente, ó o que eu falei, tá vendo? Todo mundo solta aqui as porquinhas. Chegou aqui, tirou a velha. Olha que mama. Vem com a nova. Já era, né? Sacou o eixo. Aí, se você tá com a porca aqui, é uma briga para soltar, né? E com ela no lugar, alguém aperta o freio lá e você vai e faz todo o serviço. É fácil. Então, gente, agora substituir o disco de freio. E tá aí, ó. Deixou a pastilha baixar muito, né? Aí arrebentou o disco também. O disco de freio não precisa eu explicar muito, porque ele já tem esse relevo aqui. Mas eu vou dar uma explicaçãozinha aqui básica, tá? Sempre que você tiver dúvida de como montar uma peça, essa peça, se ela tiver um relevo escrito alguma coisa ou uma marca, ela é sempre para fora, tá? Ela é sempre para fora. O pinhãozinho que a gente vai colocar lá na moto, vocês vão ver que a letra dele é sempre para fora, tá? Lá eu vou explicar melhor para vocês. Pois é, isso aqui é que causou o risco no disco de freio, olha. Deu até chegou a dar até um rebaixo na pastilha. E essa tá indo pro mesmo lugar, né? Tá meio torta aqui, ó. Essa é folga dos coxins da pinça. Essas são as novas. Bem diferente, né? A largura, se comparado com a nova. E ali no final da ferradura do suporte da pinça, a gente vê que ele tem duas cavidades lá, deformações, porque as placas de aço dela que protegem
os suportes estão quebrados, né? Quebraram. Aqui, como eu tinha explicado, o pinhão ele tem dois lados, né? Desse lado não tem nada escrito e desse lado tem essa identificação. Sempre que tem uma identificação, ele é sempre exposto, ele fica para fora. É colocado assim, ó. É colocado assim. Se vocês observarem, não tem diferença nenhuma de um lado para o outro, né? Mas todas elas são colocadas assim. Toda peça que tem uma identificação, retentor, tudo, você vai colocar sempre assim, sempre exposto, a identificação sempre para fora, ok? Gente, se vocês não têm uma máquina dessa aqui para arrebitar o elo da corrente, façam dessa forma aqui, ó. Peguem duas esferas, uma de 4 mm e uma de 6. Vai colocar a primeira de 4 ali, bem no meio, pega um alicate de pressão bom. E você vem aqui, ó. Regula e vai apertando. A gente vai limpar aqui, ó. Vocês vão perceber aqui a diferença dessa para essa. Essa aqui ficou mais larga, né? Lógico. Ele arrebita também sem vocês precisarem da maquininha. Ok? Aí a gente vai fazer nessa de cima também, aproxima lá. Ele fica perfeito. Então aqui é para vocês verem como a esfera faz a diferença. A gente já usou a de 6 mm. Aqui, ó, o pino de cima a gente ainda não arrebitou. Tá aí, ó. De baixo, pá. Abra aqui, César. De baixo, cima. Ok? Tá aí. E aqui, ó, a gente vai fazer o mesmo procedimento no pino de cima. Pega o alicate, dá uma reguladinha aqui, ó. O pessoal que não quer gastar R$400 naquela ferramenta, uma esfera é bem mais barato. E aí você vai apertando aqui. Agora a gente tira essa e vamos colocar essa aqui, ó.
que é de 6 milímetros. Eu encaixei aqui para não sair correndo, mas é essa aqui. Legal? Vamos finalizar. Aperta. Agora vamos ver, né? A gente deu uma apertadinha a mais no de baixo, né? Pra ficar melhor, mais bem arrebitado. Aí, 5,30, ele é 5,9, né? 5,28, perfeito. Então agora a troca de óleo da CBZone. Vamos ver como fica, né? Ainda, né? A consistência do óleo tá boa, mas é melhor trocar antecipado. Supermercados Sofia, acho que a realização dos carros do Rio de Janeiro está cheio. 21 Aparentemente, pela quantidade de óleo que tem aqui e lá no pote lá, aquele pote é 2,5 litros. Aqui deve ter uns 600 ml mais ou menos. Ela não está baixando o óleo, né? Não está baixando o óleo tá bom. Agora a gente vai substituir também o filtro de óleo. E o filtro de óleo a gente usa essa chavinha, né? Só que eu acredito que se ela tiver lá eu não consigo sacar ele aqui por causa do escape, né? Então eu já deixei ele solto. A gente só tira o camarada aqui, ó. Isso aí, agora deixar escorrer um pouco e já vamos voltar com o novo aqui. Gente, tá aí, ó. Esse é o óleo que a gente vai colocar na quentona com filtro, né? O melhor óleo que tem, o melhor filtro que tem. Vamos lá. Para instalar o filtro de óleo, né? Que nem esse aqui, a gente deixou muito tempo ali escoando. O que a gente faz? A gente dá uma enchidinha nele aqui, ó. Você faz isso e espera ele dar uma baixada lá dentro, depois você instala, né? Para não ter problema, porque às vezes ele demora um pouquinho para puxar óleo, para começar a filtragem. Demora porque cria um vácuo aqui dentro, um ar, e às vezes pode ter problema com demora de lubrificação. Ok? Aqui você coloca com a mão mesmo, entendeu?
Aperta o máximo que você puder com a mão. Se tiver a mão meia fraca, você usa a ferramenta, mas eu não indico muito a ferramenta porque depois para você tirar também é outro trabalho. Filtrinho instalado, dá uma limpada ali, vambora. Gente, esse é o único óleo que eu faço propaganda. Quem acompanha aí o canal aí sabe que eu não sou muito de fazer propaganda de nada que eu uso, nem descarbonizante, nem nada. Mas esse óleo não tem como não fazer propaganda, é o melhor. Aqui é a primeira partida depois da troca do óleo. Por que que a gente coloca o óleo dentro do filtro? Entendeu? Vocês vão prestar atenção nessa lâmpada aqui, ó. É um indicador do óleo, do limite de óleo, do nível. Tá? Presta atenção nele. Ele vai apagar rápido porque o filtro de óleo está preenchido. Viu? Só na partida, a moto nem tinha pego e ele já apagou. Perfeito. Pois é, gente. Lead Motos, mais um serviço executado. Relação, óleo, disco de freio, pastilha, revisão geral. Viajar.